E aí, meus amigos? Boa ou não? E o vídeo de hoje é exatamente o que diz o título. Vos trago verdades. Pra você que fica me cobrando muito, nós vamos falar a real sobre o centrão, generais, ministros, flango-flito e o presidente. Esse vídeo tá imenso, então eu vou poupar a saliva na apresentação. Tá na hora de entender tudo o que tá acontecendo. Acorda, Alice! Tá na hora da história. Respira fundo e bora lá! Gente, vamos fazer um exercício aqui. Senta e faz de conta que titia Bárbara tá abrindo um livro e vai contar uma historinha. E esse livro pode ser, sei lá, Os Donos do Mundo, que fala sobre quem controla esse globo imenso que vivemos e como eles fazem isso bem na nossa cara. Por sinal, esse livro tá em promoção na minha livraria. Achou que eu ia perder o merchan, né? Claro que não! O link tá fixado aqui nos comentários. Vou dizer aqui nesse vídeo verdades. Verdades mais amargas que o chá de boldo que a sua avó te fazia tomar. Eu não vou agora falar como militante, como ativista, nem como torcedora que sou pelo sucesso desse governo. Vamos de fatos, e se você não aguenta fatos, você vai chorar largado no banheiro. Quando elegemos o presidente, o que nós pensamos? Pensamos que teríamos a apresentação de uma agenda muito boa, que nós iríamos repercutir isso e que o nosso Congresso ficaria com muita vergonha de sabotar essa agenda, porque todo mundo ia ver o tamanho da sacanagem. Alguns de nós ainda acreditavam que se nossos parlamentares não andassem na linha, a onça ia beber água. Só que esse era nosso mundo de Alice em suas viagens mundo afora num dinossauro colorido. E o que realmente aconteceu? Ao ser pressionado, nosso Congresso, em vez de recuar, aumentou o tom, deu uma banana para a sociedade e deixou claro que o establishment, o Estado, é a maior potência nacional. Travaram as reformas, abriram fogo contra o executivo, mostraram que não tinham medo de ninguém, principalmente do povo. Assistimos o Supremo meter seu dedo em tudo, cada vez mais e de maneira mais declarada. Não tínhamos mais 3 poderes, tínhamos o STF no topo da pirâmide, o dono da coisa toda. Assim, os poderes presidenciais foram diminuindo. Prova disso, caso você não saiba, quando o presidente da República veta alguma coisa, o responsável por derrubar esse veto ou não é o nosso legislativo, nossos parlamentares. Isso está na Constituição. Mas a Constituição é apenas um papel quando ninguém mais acredita nela. Então assistimos Gilmar Mendes derrubar um veto presidencial. Assistimos também os ataques abertos do presidente da Câmara e Senado, a dupla gastrite alcoionho. Capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. E o que não pode ser ignorado é a influência que eles possuem dentro dessas casas, com os parlamentares que nós elegemos. Você está totalmente, Arthur, equivocado. Essa PEC não passa nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China. Nós vamos pegar uma coisa que não é nossa, pra quê, meu irmão? Pra que nós estamos coisando? O primeiro que vai, você sabe quanto? Eles estão falando que o primeiro que vai em segundo instante é o nosso presidente Rodrigo. E aí? E os nossos líderes? E nós? Para sair a reforma da Previdência foi uma missa, praticamente um ano de negociações para algo tão urgente. Para cada vez que o presidente investia para cima, para expor esses caras, mais eles o retalhavam com a ajuda da mídia. Todas as falas em tentativa de defesa viravam manchetes incentivando um ataque. A quantidade de MP que perdeu a validade simplesmente porque não foi votada, não foi sequer pautada, tá aí para quem quiser ver. Não existe um projeto de nação para o nosso parlamento. Existe um projeto de eu protejo o seu traseiro e você protege o meu. Sim, eu acho muito isso. Quer outro exemplo claro de que as vontades dos poderosos estão acima de qualquer coisa? Veja o que disse o ministro da nossa Suprema e última instância. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. A maioria que elege o executivo, a maioria que elege a maioria no Congresso Nacional, no Legislativo. E você aí achando que o maior dos nossos problemas era a dupla gastrite, né? Então, nesse caso,
O que fazer? Vamos às ruas! Sim, nós fomos, por várias e diversas vezes. Mas a sua vontade não interessa. Você já não pode mais fazer nada. Você não joga o jogo. Você assiste as pessoas que você elegeu jogarem. A voz do povo foi calada, censurada. Não adianta gritar, eles fingem que não estão escutando. E isso desmotiva, né? Ah, mas nós temos a selva, as onças vão aparecer, vão botar ordem nessa bagaça? Não vão. Em outros tempos, a gente até acreditou nisso. Vocês lembram quando o STF se preparava para votar um habeas corpus para soltar o Molusco e então o general Vilas Boas foi até as suas redes postar o seguinte: assegura à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Foi um daqueles momentos que a gente arrepiou até os cabelos do sovaco. Sentindo-se liderados por uma voz que ecoou, os demais generais também começaram a se manifestar. Em sequência, eles foram postando: aço, selva. A galera se sentiu com culhão. Se sentiu. Resultado, não fomos nós os acuados, foram eles. Nosso Supremo peidou na farofa e manteve o Molusco enjaulado. Porém, o que vemos hoje são nossos generais batendo o cotovelo em vez de continência. O movimento Mais Amor, por favor, nunca esteve tão evidente na selva. Eles acharam muito bonito o termo prudência e sofisticação. E não são todos, mas a minoria que se manifesta, que acaba sendo muito mais forte que uma maioria silenciosa. Pelo menos no momento em que vivemos. Quando que você achou na sua vida que um ministro do STF diria que se generais não fossem depor, seriam conduzidos debaixo de vara? E a coisa ficaria por isso mesmo. O ministro falou isso, não brinca. Menino, que coisa! E quando o Xande barrou a nomeação do diretor da Polícia Federal, o Ramagem? Gente, ele fez isso mesmo? Assim, na cara dura, serião? Nó, que situação, hein? E quando o Supremo decidiu assim porque quis que as Forças Armadas não são mais o poder moderador, nem de pedra, papel e tesoura? Caraca, hein? Ele tirou nós assim na tora mesmo? Tempos sombrios. Mas aí que tá a questão de todo esse vídeo. Por que as coisas vão ficando por isso mesmo? Por que os poderes do Supremo a cada dia aumentam sem nenhum tipo de freio? A gente sabia que a eleição de um candidato que não fosse o candidato da Rede Goebbels iria deixar muitos bumbuns nervosos. Sabíamos que eles teriam um mega ataque de pelanca. Sabíamos e estávamos até preparados com hipoglós na mão. Mas não foi apenas um chilique histérico dos derrotados. Ficou muito claro que aqueles que não aceitam o resultado das urnas não iam deixar isso barato. Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. Há necessidade de um árbitro. Há necessidade de um órgão imparcial para analisar. E então eles paralisaram o governo. Vendo que a gente não arredava o pé, o plano era não deixar o governo Bolsonaro acontecer. Então ficaríamos muito frustrados, cansados, decepcionados e abandonaríamos o barco. Seríamos vencidos pela barreira imposta pelo maior poder de todos, o establishment. E sim, tivemos baixas nesse processo. Alguns não aguentaram a pressão. Acharam que Nárnia podia sim ser real. Mas deixa eu te contar um segredo. Contos de fadas são apenas contos de fadas. Prova real disso é que a prisão após segunda instância está há quase um ano parada embaixo do bumbum pepado do seu Botafogo. E de lá ela não vai sair, não tenha dúvida. O primeiro que vai, você sabe quanto? Eles estão falando que o primeiro que vai em segunda instância é o nosso presidente Rodrigo. E aí? Alguns se foram, mas nós permanecemos. Talvez por acreditar que se não fosse ele, não seria mais ninguém. Nunca mais conseguiríamos eleger um conservador que pelo menos tentasse. Tínhamos que lutar pelo nosso voto. Mas o negócio ainda não estava bom. Diziam que éramos 30% e que isso ainda era muita coisa. Tinha que diminuir. E se eles diziam 30%, pode colocar uns 65% aí. Eles protocolaram 1, 5, 10, 50 pedidos de impeachment. Mas impeachment sem apoio popular não prospera. E enquanto colocávamos o uniforme para mais uma batalha, as reformas tributária, administrativa e as privatizações, eis que surge o flango flito
no mundo. Nunca na história vimos uma doença ser politizada, sabe? Usada para fins políticos. E é isso que aconteceu justamente na época que o mundo dava uma guinada conservadora. Justo na época que estávamos derrubando ditadores. Então, foi uma mega coincidência, né? Mas peraí, Bárbara, você é uma negacionista do flango frito? Não, meu amigo, não sou. Mas eu também não sou adepta do São Átila Tamarindo. Não mesmo. Uma matéria bem específica e de imensa importância passou despercebida por muitos nessa semana. A CNN, o secretário de Saúde do Espírito Santo, fez a seguinte afirmação: tínhamos transmissão comunitária, aquela que é passada de um para o outro em ambiente local. Em janeiro. E como eles descobriram isso? Uma mulher doou sangue no início de fevereiro e ela já possuía anticorpos. Logo, em janeiro ela já tinha comido o flango frito e se recuperado. O que significa que ela contaminou seus amigos e familiares e que essas pessoas saíram contaminando outras pessoas, que contaminaram outras pessoas e assim vai. E isso tudo em janeiro. Os profissionais envolvidos, segundo a reportagem, acreditam que a transmissão comunitária teve início em dezembro. Porém, passamos por Ano Novo e Carnaval numa boa. Mas o que eu mais achei interessante foi que em fevereiro e março nós não tivemos o colapso do nosso sistema de saúde. Como isso pode ter acontecido após uma mega contaminação em massa devido às nossas comemorações tradicionais? Mas nos mandaram ficar em casa, dizendo que era importante para que nossas UTIs não ficassem lotadas e que todo mundo tivesse a oportunidade de ter um respirador superfaturado para chamar de seu. Nos proibiram de usar a cloquinha, porque é um remédio tão antigo e tão perigoso, que era vendido até sem receita médica, de tão perigoso. Poderia nos mandar para a terra do pé junto mais rápido que o próprio flango frito. Ah, e esse remédio também não possui patente. Logo, nenhuma mega empresa farmacêutica ganharia bilhões com a sua venda. Nos trancaram em casa e fecharam nossos trabalhos. Disseram que só poderíamos voltar quando as UTIs estivessem com vagas disponíveis, no nível verde. Fique em casa pra você e iate chiquérrimo com gatas a bordo pro Ciro. Que coisa! E então, governantes? Sai de Nárnia rapidinho e me responde só uma coisa. Quando foi que nós tivemos UTIs vazias esperando alguém que ficasse doente? Quantas e quantas vezes ao longo das nossas vidas nós ouvimos a história do amigo do primo da vizinha que faleceu aguardando vaga na UTI? Muitas vezes essas histórias são nossas. Aconteceram dentro das nossas casas. E por que ao longo desses anos nunca ficamos trancados em casa esperando um estágio verde do nosso sistema de saúde? Onde estavam os políticos do fique em casa quando as pessoas eram tratadas no chão dos hospitais por falta de leito comum? Por que nós nunca ficamos trancados em casa antes, já que cada e toda vida importa? Por quê? Ou por que só agora? Muitas perguntas nessa minha cabecinha. Poucas ou nenhuma resposta. Então, na minha opinião, mais uma vez, a oportunidade de afundar o governo foi colocada em prática. Vamos esvaziar os cofres. O executivo economiza e a gente gasta. Gasta muito, gasta tudo. Dinheiro para respirador, máscara e luva superfaturado. Dinheiro para encher os nossos cofres, que a Lava Jato esvaziou. 2020 é ano de eleições. Grande oportunidade. Tudo muito oportuno. Assistimos o governo ser proibido de intervir em decisões de estados e municípios pelo todo-poderoso STF, mas teve que pagar a conta de cerca de 700 bilhões até o momento. Tudo de bom que acontece, louvemos aos bons governadores e prefeitos. Mas se é ruim, aí é culpa do presidente. A grande mídia, e em especial a Rede Goebbels, está tão desesperada que partiu pro vale tudo. Mas se você não sabe o porquê da mágoa imensa da emissora para com o presidente, titia desenha pra você. Bolsonaro corta a verba da Globo em 60%. Quem não lembra do tio Bonner dizendo que a maior parte da receita não vinha do governo e sim dos seus parceiros? Então, Bolsonaro vai lá e manda a MP do futebol, dizendo que quem manda na transmissão é o mandante do jogo, o que fez a Turner aproveitar a maré e transmitir alguns jogos do Brasileirão, o que fez o Flamengo dominar a coisa toda com a sua TV Fla, aqui no YouTube. Eu acho que é Fla TV. Eu acho que é Fla TV. Deu um baque grande isso aí, né? Então, mas não para por aí. O negócio é um grande efeito cascata. A Globo perdeu mais de 400 mil assinaturas do Premier, o que gerou um prejuízo de 31 milhões. Sem dinheiro do governo, com a receita despencando, não conseguiu pagar os direitos de transmissão da Libertadores.
e também perdeu a competição. A próxima baixa da lista é a Copa do Mundo. Só nesse mês, na Grande São Paulo, o Jornal Nacional perdeu 700 mil espectadores. Goebbels, ninguém te aguenta mais. Demissões em massa de suas estrelas, perda de audiência e credibilidade. Mas o problema maior é que a emissora foi longe demais. Não dá mais para voltar atrás. Ou o presidente cai, ou ele cai. E é muito nítido quem tá perdendo essa batalha. O negócio tá tão feio e tão óbvio que não dá mais pra fingir demência. Nem o Datafolha manteve a tradicional cara de pau e teve que se curvar divulgando a seguinte pesquisa: a aprovação de Bolsonaro é a maior desde o início do mandato. É aquele negócio do tiro que sai pela culatra. O plano era sufocar o governo financeiramente e o presidente direcionou o dinheiro para o povo. E mesmo contra o achismo de alguns, o povo não é bobo, não mesmo. Bolsonaro saiu do cercadinho e foi para todo o Brasil. Onde ele chega tem uma multidão esperando, aplaudindo, emocionada. Ontem foi assim, em Belém do Pará. Amigos de Belém, meu querido Pará, muito obrigado a vocês que acreditaram na mudança, na renovação. Como tentar negar algo tão evidente? Tentar emplacar uma rejeição do presidente nesse momento é assumir a militância midiática. Ninguém mais pode negar. Até as próprias estrelinhas da rede Goebbels, como a Cristiana Lobo, sei lá, são obrigadas a reconhecer mesmo num post que deve ter sido escrito à base de muitas lágrimas. Nem a reação de Bolsonaro à pandemia, quando chamou o flango frito de gripezinha, segurou a recuperação de Bolsonaro. Queda de 10 pontos percentuais na rejeição é muito significativa. Tá em choque, né, danada? Você se esforçou tanto, você não consegue entender por que não deu certo. Mas agora eu vou bancar a Mãe de Ná 2.0 e eu vou deixar claro quais serão os próximos passos. Primeiro, tentar fritar o Paulo Guedes. Na verdade, isso já está em andamento. Dá uma olhadinha nessa notícia do Correio Brasiliense de hoje. Paciência de Bolsonaro com Paulo Guedes chegou ao limite. Saída do ministro será acelerada. Engraçado que no corpo da matéria, a informação é que pessoas próximas ao presidente estão vendo que ele não quer mais andar com Guedes no recreio. Aí entra a minha pergunta: que pessoas são essas próximas ao presidente que provavelmente querem a saída do Paulo Guedes e vazam esse tipo de informação ou fofoca para a imprensa? A economia brasileira estão funcionando. As pessoas não estão só com dinheiro na mão em prateleiras vazias, não. As prateleiras estão cheias, o sistema produtivo está funcionando. Então nós temos que trabalhar para que continue assim. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. Quem são as pessoas que aconselham o presidente? E nesse caso, aconselham mal. Muito mal. Mas o bom foi saber que o presidente já sacou esse paranauê aí. Essa matéria do Correio é mais uma tentativa desesperada desse grupo que acha que aconselhar o presidente é o mesmo que ser o dono da cadeira. Então, eu não sei de que selva vocês vieram, mas Bolsonaro está há 30 anos na política. Guarde o positivismo para momentos intelectuais à base de charuto com seus pares. Eu não preciso dar nomes, mas tá tudo muito na cara. E antes que eles caiam, eles vão tentar derrubar. É a lei da selva. Cof, cof. Mas a ofensiva contra Guedes não para por aí. O PDT pediu formalmente ao STF que afastasse o ministro da pasta da Economia, que por sinal foi negada pelo Marco Aurélio. Mas deve ser por medo dessa fala aqui. Nós vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente. E eu agradeço positivamente sempre. E eu agradeço ao presidente a confiança que sempre demonstrou no nosso programa.
A retomada econômica é um problema para o Estado, já que frustraria os planos de minar a popularidade do presidente. Só que a gente tem que entender mais. Já dizia Salim Matar em sua saída da pasta da economia: o establishment não quer as privatizações. E isso é pouco, mas é tudo o que você precisa saber para entender as movimentações que aconteceram. Primeiro, o presidente convoca uma coletiva com o Botafogo e com o Alcolumbre, onde eles publicamente fazem um compromisso de trabalhar na agenda pró-Brasil e das reformas necessárias. Resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Sim, meu filho, tem que fazer esses caras colocar a cara no sol. Essas reformas têm que acontecer. Porém, o problema não está resolvido porque o Botafogo e o Alcolumbre se comprometeram. Todo mundo sabe que falar, até papagaio fala. E é então que caímos na bendita aproximação do presidente com o Centrão. Bolsonaro não tem o apoio do STF, da selva, do parlamento. Quem apoia o presidente é o povo. E tá bem claro que é isso que o mantém lá até hoje. É o povo e só o povo que segura esse BO. Mas reformas o povo não pode aprovar. E nesse momento nós temos um Congresso que só pensa em si mesmo. Pra gente sair do buraco, essas reformas têm que ser aprovadas. Essas privatizações têm que acontecer pra ontem. E foi assim que o Centrão veio a ocupar cargos de liderança dentro do governo. Eu sei, você ficou mais frustrado do que quando você era criança e ganhou um par de meia no seu aniversário. Eu também fiquei. E é aqui que você vai ter que colocar o seu cérebro para funcionar. Hoje, nossa base é composta por o quê? 25? 30 deputados? Com isso aí, meu filho, a gente não aprova nem o cardápio da cantina lá na Câmara. Estamos falando de 30 num universo de 513 cadeiras que decidem a sua vida. E por mais que a gente não goste, esses caras estão lá porque alguém votou neles. Vocês colocaram essas pessoas lá para decidir os rumos da sua vida. Entendeu agora qual a importância do seu voto? Ah, mas tem que ter outro jeito de resolver isso aí. Não precisa negociar com o Centrão. É mesmo? Qual que é? Sério, eu quero muito saber a quem recorrer quando todos nos viraram as costas. Não se iluda. Você tem a receita para resolver tudo isso aí? Me conta aqui nos comentários, meu filho. Eu tô muito interessada na sua teoria. A base que ficou é leal e ela não vai embora por causa de cargos. Os homens e mulheres de geleia já se foram. A questão agora é mais séria do que ego. Nós temos milhares de desempregados e o Brasil tem que se recuperar do flango flito acima de qualquer outra coisa. E nós vamos precisar da ajuda daquelas personas não gratas que a população colocou lá. Nós vamos aprovar essas reformas, nós vamos privatizar e nós vamos sair desse buraco que dia após dia eles tentam nos empurrar. E se você não gostou da forma como está sendo feito, saiba que o seu voto nos levou a isso. Achou muito ruim? Vota melhor em 2022. Faça uma limpeza no Congresso e no Senado. Se aproxime do seu parlamentar, mesmo que seja por sinal de fumaça. Deixa claro que você está vendo, que você está cobrando e que você pode demiti-lo. Até 2022 teremos 2 ministros novos no STF, o que não vai deixar o jogo justo, mas nós vamos assistir a algum tipo de debate numa casa completamente ideológica. Vamos ter a oportunidade de eleger pessoas que não cuidem do próprio umbigo, os mamadores do Estado. E essa responsabilidade é sua. Não fuja dela. Ninguém vai nos ajudar. O super-homem não vai aparecer. Ou é com a gente, ou é com a gente. É agora que nós vamos separar homens de meninos.
Ficou claro para você? Vote com consciência e mude o seu destino. Ou então nossa sina será chorar pelo leite derramado, tentando aceitar a arte do possível. E eu sei que você não quer isso. Eu não quero isso. Vamos segurar a peteca até 2022. Vamos ensinar o que é uma revolução democrática e que você é o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo. Será mais do que uma frase motivadora. Será uma realidade. E é por eu acreditar nisso, por acreditar em você, que eu continuo, que nós continuamos. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ainda tem 2 anos pela frente. Seja a resistência agora, para ser a mudança amanhã. E aí, eu posso contar com você? Estamos combinados? De dedinho? Eu realmente espero que sim. General Heleno, essa é pra você. E só pra você. Selva. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreva e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.